O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa para os fantasmas, porque muitos deles não querem partir daqui. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trago algumas histórias de assombrações cariocas. E se vocês gostarem desse tema, deixem um like que eu posso trazer a parte 2 ou vídeos de outros estados. Então se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse. A primeira história é sobre o Castelinho do Flamengo, na Zona Sul. Ele foi construído em 1916 e nele residia a família Silva Cardoso e Silva. Eles tinham uma filha chamada Maria de Lourdes. Acontece que os pais da Maria morreram em um acidente quando ela tinha 10 anos e ela teve a guarda assumida por um tutor, que era um advogado da família. Bem, esse advogado, além de roubar os bens da menina, ainda tratava ela muito mal e deixava ela presa numa torre. Daí, um dia, ela se jogou dessa torre e desde então, dizem que o fantasma de Maria ainda pode ser ouvido no local, seja por meio de ruídos inexplicáveis ou de risos fantasmagóricos. Na década de 70, a construção se transformou em um cortiço habitado por moradores de rua, até que eles começaram a fugir de lá. Há relatos de que eles sentiam alguém tocando neles durante a madrugada, enquanto dormiam, e que uma mulher não gostava de ver eles ali, porque aquela era a casa dela. Hoje o lugar é um centro cultural, Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, e a gerente de centros culturais da Prefeitura do Rio, Keina Eleison, deu uma entrevista dizendo que os seguranças que dormem no local dizem ouvir barulhos de madrugada e nunca é ninguém. Inclusive, eles só dormem no térreo, porque fica perto da porta de saída. O Palácio Universitário, campus da UFRJ na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio, era em 1852 o hospício de Pedro II e começou suas atividades com 144 pacientes. Nos primeiros meses de funcionamento do manicômio, muitos pacientes morreram por condições insalubres do lugar. O sanatório, que mais tarde se chamou Hospício Nacional de Alienados e Hospital Nacional de Alienados, passou por problemas de má administração e corrupção, ficando quase em ruínas em 1944, quando suas atividades foram encerradas. O edifício foi doado à universidade em 1949. Funcionários ouvem barulho de tambor, veem vultos e uma mulher semelhante a uma noiva. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre hospícios brasileiros assombrados e eu vou deixar aqui nos cards. Arco do Teles, na Praça 15, centro do Rio, construído entre 1743 e 1747. Hoje o lugar é cheio de bares e vida noturna, mas quando os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio vão embora e o movimento da boemia acaba, dizem que Bárbara dos Prazeres gargalha e transita no local. Historiadores dizem que no século XVIII, Bárbara dos Prazeres veio de Portugal com seu marido para o Rio. Lá em Portugal, ela havia matado sua irmã. Aqui no Rio, ela se apaixonou por um mulato e matou o próprio marido para viver sua paixão. Mas depois ela enjoou do amante e também o matou. Bárbara começou a se prostituir, mas já não estava conseguindo clientes porque estava perdendo espaço para as meretrizes mais jovens. Daí ela criou um elixir da juventude, que era feito basicamente de sangue de crianças. Em 1808, Dom João VI criou a Polícia do Rio de Janeiro. E justamente uma das primeiras ocorrências foi contra Bárbara. Naquela época teve um surto de rapto de crianças e as pessoas começaram a acusar ela de roubar filhos de escravos para tomar banho com o sangue delas. A lenda diz que Bárbara
ainda não morreu e pode estar frequentando o local. Foi daí que surgiu a expressão de que a bruxa está solta. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é, sem dúvida, um dos lugares de onde mais se ouve falar em assombrações na cidade. 1 em cada 2 pessoas que trabalham no teatro já tiveram uma experiência sobrenatural no local. Palco dos principais espetáculos da cidade, o prédio já recebeu os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros da dança, da música e da ópera. E por lá, as histórias de arrepiar também não são poucas. O programa Domingo Espetacular da Rede Record fez uma matéria onde entrevistou diversos funcionários e até levou o pesquisador da UERJ, Adem Ibrovic, para medir a frequência de campo eletromagnético. O aparelho registrou uma escala impressionante de 8,3. O máximo que o pesquisador já tinha visto foi a escala 6, e ele já estuda esse fenômeno há 18 anos. Marisa dos Santos Assunção, arquiteta que trabalha no teatro, sempre ouvia as histórias, mas nunca acreditou, até ver com seus próprios olhos uma mulher muito iluminada que deslizava pelos corredores flutuando. A mesma mulher foi vista por outro funcionário do teatro, Marcos, que trabalha na informática. Ele disse ter visto uma mulher com roupas brancas e olhar distante, sem pernas. Ela flutuava e entrou na parede. A mulher parecia uma pessoa qualquer, a não ser pelo motivo de flutuar. Ambos afirmam que a mulher que viram se trata de Gabrielle Rejane, uma bailarina francesa morta há 100 anos. Helene Nascimento, funcionária da presidência, viu um homem de terno chegando e quando ela ia cumprimentar, ele sumiu do nada. Alberto da Silva, da equipe técnica, teve uma experiência assustadora com um poltergeist. Em seu horário de almoço, ele foi descansar no camarim. Apagou as luzes e se deitou. A porta se abriu e uma fumaça entrou na sala. Ele sentiu algo agarrando seu pescoço. Sufocado, ele não conseguia gritar e não conseguia acender a luz que estava a 50 centímetros de distância. Quando ele conseguiu reagir, aquela fumaça deu um estouro e evaporou diante de seus olhos. Ciro Pereira, vice-presidente do Teatro Municipal, diz que muitos funcionários relatam histórias de aparições. Ele nunca viu nada, mas acredita nos relatos e, por esse motivo, ele se recusa a trabalhar no turno da noite, com medo de ver alguma coisa. Cecília Kersh, bailarina e diretora artística do teatro, disse que durante uma prova de roupa, o lustre da sala balançava sem motivo algum, e algumas pessoas atribuem esse tipo de fenômeno ao fantasma de Dennis Gray, uma figura ilustre do teatro que faleceu em 2005. Outro fantasma bem famoso é o do poeta Olavo Bilac, falecido em 1918. Em 1996, a TV Manchete levou uma médium ao teatro e Olavo se comunicou com ela. Ele até recitou uma poesia. Tudo isso foi ao ar na época. As assombrações também parecem rondar o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. O casarão de São Cristóvão, onde a família real viveu, é cercado de histórias assustadoras. Desde a morte da imperatriz Leopoldina em 1826, há relatos sobre suas supostas aparições nos aposentos do antigo palácio. A historiadora do Museu Nacional e professora da UFRJ, Regina Dantas, contou ter visto o fantasma de Leopoldina no quarto que pertenceu a Dom Pedro II, em 98. Passava das 10 horas da noite. Ela e 3 estagiários pesquisavam documentos de Dom Pedro quando perceberam um movimento na penumbra. Era uma mulher de cabelos presos e roupas de época que estava espiando o que eles faziam.
As cortinas no museu se mexem mesmo com as janelas fechadas. Na sala onde estão os móveis que pertenceram a Dom Pedro, o lustre balança sem qualquer ação do vento. O estranho ruído das escadas e o barulho de máquinas de escrever, em plena madrugada, teria levado um antigo vigilante noturno a pedir transferência do setor. Na primeira vez em que ouviu o tal barulho, ele ainda seguiu o som com uma lanterna, mas nada encontrou. Regina diz que em alguns momentos parece que pode-se ouvir vozes e de vez em quando ela pede ajuda aos mortos quando precisa achar documentos importantes. Milton Teixeira, um dos maiores especialistas em história da cidade, que durante anos foi guia de passeio Tour Fantasma, lembra que os relatos das aparições de Leopoldina começaram no Império. No livro A Imperatriz Leopoldina, Sua Vida e Sua Época, conta que Dom Pedro I teria visto a imagem da falecida mulher numa festa do palácio. Na visão, Leopoldina, que morreu aos 29 anos, grávida e deprimida com as traições do marido, estava triste. Dom Pedro ficou tão apavorado que foi correndo para o quarto chorar. Em março de 2015, uma usuária do Facebook fez o seguinte comentário sobre o museu, na página oficial de São Cristóvão. Quando trabalhei por lá, o papo era que Dona Leopoldina empurrava as pessoas da escada, onde ela supostamente foi empurrada pelo marido. Essa escada é que dá acesso por dentro do museu à administração, portanto, proibida para visitantes. Nessa mesma página, outra usuária corroborou os relatos de aparições com o seguinte comentário: eu fui estagiária lá e cansei de sair depois das 11 da noite, arrumando a exposição egípcia, quando ela foi reformulada. Sempre ouvi muitos barulhos, como gavetas fechando e abrindo, em salas trancadas, sem ninguém dentro, no 3º andar. Infelizmente, no dia 2 de setembro de 2018, a Quinta da Boa Vista, que abrigava o Museu Nacional, foi consumida durante longas horas por um incêndio de grandes proporções devido a uma falha no aparelho de ar-condicionado. Isso sim foi bastante assustador para toda a população brasileira e um evento muito triste. Por hoje eu fico por aqui. Me conta se você visitou algum desses lugares. Eu tô pensando em fazer uma playlist só de Brasil. Me conta aqui se você tem interesse nesse tipo de assunto. E se você não é do Rio, me diz o seu estado que eu posso fazer uma pesquisa para fazer vídeos de lugares assombrados da sua cidade. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!